E aí, pessoal? Beleza? Hoje exploraremos um mundo de textos que muitos desconhecem, os Evangelhos Apócrifos. A Bíblia, uma das obras literárias mais influentes de todos os tempos, sempre reverenciada por sua riqueza espiritual. No entanto, ao lado dos livros canônicos que todos conhecemos, existe um conjunto de escritos antigos e intrigantes que não foram incluídos na versão final da Bíblia, conhecidos como apócrifos. Estes tesouros escondidos oferecem uma visão única da literatura religiosa antiga, repletos de histórias cativantes, ensinamentos misteriosos e visões alternativas da fé. Nesse vasto universo de conhecimento religioso, os Evangelhos Apócrifos ocupam um lugar intrigante e misterioso. Embora não façam parte do cânon da maioria das igrejas cristãs, esses textos nos proporcionam uma visão única e, por vezes, desafiadora da vida e dos ensinamentos de Jesus Cristo. Hoje vamos explorar em detalhes o que são esses textos e conhecer 4 dos Evangelhos Apócrifos: o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Judas e o Evangelho de Pedro. Preparem-se para uma viagem pelo misticismo e pela história que raramente é discutida. Vamos lá! Para entender completamente o significado dos textos apócrifos, é necessário primeiro compreender o termo apócrifo. A palavra apócrifo tem origem grega e significa obscuro ou escondido. Os evangelhos apócrifos são assim chamados porque não foram incluídos no cânon das escrituras reconhecido pela maioria das igrejas cristãs. Enquanto os 4 evangelhos do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, são amplamente aceitos como textos canônicos que contêm relatos inspirados da vida e dos ensinamentos de Jesus, os textos apócrifos são considerados não canônicos. Eles não atendem aos critérios de autoridade e inspiração estabelecidos pelas tradições cristãs predominantes. Os textos apócrifos abrangem uma ampla variedade de gêneros e conteúdos. Alguns oferecem relatos adicionais sobre eventos da vida de Jesus, enquanto outros exploram ensinamentos espirituais profundos. Além disso, os evangelhos apócrifos apresentam perspectivas únicas sobre personagens-chave da narrativa cristã, como Maria Madalena e até mesmo Judas Iscariotes. Para entender melhor essa diversidade, vamos iniciar nossa exploração por esses evangelhos. O Evangelho de Tomé é uma coleção de 114 ditos de Jesus, que são apresentados como palavras de sabedoria. Os ditos são frequentemente enigmáticos e desafiadores, e eles oferecem uma visão diferente da mensagem de Jesus do que os evangelhos canônicos. Por exemplo, um dos ditos de Tomé diz: "Não te preocupes com o corpo que perecerá, mas com a alma que não morrerá." Esse ditado contrasta com os ensinamentos de Jesus nos evangelhos canônicos, que enfatizam a importância do amor ao próximo e do serviço aos pobres. Outro ditado de Tomé diz: "Aquele que conhece a si mesmo encontrará o reino de Deus." Esse ditado sugere que o caminho para a salvação é encontrado através do autoconhecimento. Isso contrasta com os ensinamentos de Jesus nos evangelhos canônicos, que enfatizam a importância da fé em Deus e do arrependimento dos pecados. O Evangelho de Maria é um relato da vida de Maria Madalena, uma das discípulas de Jesus. O Evangelho conta como Maria foi a primeira a ver Jesus ressuscitado e como ela recebeu dele o poder de curar e perdoar. O Evangelho de Maria é importante porque dá a Maria Madalena um papel mais proeminente do que os evangelhos canônicos. Nos evangelhos canônicos, Maria Madalena é geralmente retratada como uma seguidora de Jesus, mas não como uma discípula. O Evangelho de Maria, por outro lado, retrata Maria Madalena como uma discípula fiel de Jesus, que é escolhida por ele para receber o conhecimento secreto. Isso sugere que Maria Madalena pode ter desempenhado um papel mais importante na vida de Jesus do que os evangelhos canônicos sugerem. O Evangelho de Judas é um relato da história de Judas Iscariotes, o discípulo que traiu Jesus. O Evangelho apresenta Judas como um herói, que traiu Jesus por ordem de Deus. Este é um evangelho muito controverso. Ele foi rejeitado pela Igreja Católica e pelas igrejas protestantes, e muitos estudiosos acreditam que ele é uma falsificação. No entanto, outros estudiosos acreditam que o Evangelho de Judas é um texto autêntico que fornece uma visão única da vida de Jesus. Eles argumentam que o Evangelho apresenta uma visão mais complexa de Judas e que ele pode nos ajudar a entender melhor o papel de Judas na história da salvação. O Evangelho de Pedro é um evangelho que conta a história da paixão e ressurreição de Jesus. O evangelho foi escrito em copta, provavelmente no século II d.C. O Evangelho de Pedro começa com a entrada de Jesus em Jerusalém. O evangelho segue os eventos da paixão de Jesus, mas há algumas diferenças significativas em relação aos evangelhos canônicos. Por exemplo,
O Evangelho de Pedro afirma que Herodes Antipas, não Pôncio Pilatos, foi responsável pela crucificação de Jesus. Este evangelho também afirma que Jesus ressuscitou da sepultura no terceiro dia. No entanto, o evangelho não descreve a ressurreição em si. Em vez disso, o evangelho descreve 2 anjos descendo do céu e saindo da sepultura. Os anjos levam consigo o corpo de Jesus, que é então levado para o céu. O evangelho termina com um discurso de Jesus aos seus discípulos. No discurso, Jesus ensina sobre a importância da fé e da perseverança. Este é um texto importante para o estudo da história do cristianismo. Ele fornece uma visão diferente da paixão e ressurreição de Jesus, e ele sugere que os primeiros cristãos tinham diferentes interpretações da história de Jesus. Os evangelhos apócrifos são verdadeiramente tesouros esquecidos da história cristã. Eles oferecem uma janela fascinante para as diferentes perspectivas e tradições que coexistiam nos primeiros anos do cristianismo. Embora não façam parte do cânon da maioria das igrejas cristãs, esses textos continuam a inspirar debates e discussões sobre a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo. Explorar os evangelhos apócrifos é uma jornada intelectual e espiritual que nos convida a questionar e refletir sobre as muitas facetas do cristianismo primitivo. A diversidade desses textos nos lembra que a história do cristianismo é rica e complexa, com muitas vozes e perspectivas contribuindo para a compreensão de uma das maiores tradições religiosas do mundo. Independentemente de nossa fé ou crença, os textos apócrifos merecem um lugar de destaque na exploração das raízes e da evolução do cristianismo. Curta! Se você gostou deste vídeo e encontrou informações valiosas sobre os evangelhos apócrifos, isso nos ajuda a entender quais tópicos você mais aprecia. Compartilhe este vídeo com amigos, familiares. Acreditamos que o conhecimento é para ser compartilhado, e sua ajuda é fundamental para alcançar mais pessoas. Se você ainda não é um membro da nossa comunidade, considere se inscrever no canal. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações para receber alertas sempre que lançarmos um novo vídeo. Valeu!